se é errado, se tem que fazer, se não tem que fazer. Então, o estudo hoje nós vamos trabalhar com Gênesis, capítulo 14, e Malaquias, capítulo 3. Primeiro nós vamos começar em Gênesis, capítulo 14. Amém? Então, eu vou simplificar. Apologia é você defender, você monta uma tese e defende essa tese. Amém? Está difícil de entender o que é? É você defender um princípio, aquilo que você acredita, independente de ser religioso ou não. O assunto pode ser abordado de outra forma, filosófica, matemática, mas você defende, você fala, não, eu acredito assim, eu vou provar que isso é assim. Você tem que provar, não é só você acreditar. Você tem que provar naquilo que você acredita. Tem muitas pessoas que falam assim, olha, eu sei que está na Bíblia coisa tal, e você fala, irmãos, mas em que parte da Bíblia está? A pessoa fala, eu não sei, eu só sei que está na Bíblia. Então ela não detalha o texto, ela não detalha o livro onde está, mas ela sabe que está, e às vezes não está. Às vezes não está. Tem vários textos que as pessoas usam, por exemplo, o chavão, o jargão, aonde aqueles que não vêm pelo amor, não é bíblico, irmão. Isso não é bíblico. Mas as pessoas acreditam que é bíblico. Por que elas acreditam? Porque geralmente a pessoa fala, olha, está na Bíblia, que se não vier pelo amor, virá pela dor. Isso não é bíblico. Está bem longe de ser bíblico isso aí. Mas para quem não conhece as Escrituras, ela fala, não, isso é verdade, viu? Olha, se uma ou três pessoas falou, isso deve ser verdade. Mas biblicamente, irmão, não está. Amém? Vamos lá para Gênesis 14. Então, a apologética hoje, a apologia a respeito da questão do dízimo. Que tem três coisas que pega na igreja. Três coisas sérias. A primeira é a questão do dízimo. Ela é muito forte ainda. Até hoje não chegou num conceito, num final dessa história. A outra é a questão de casamentos na igreja. É muito complexo. Tem uns que falam que Deus falou que não pode separar. Aí geralmente o pastor que já foi separado, ele fala, não, Deus falou que não, Deus falou que pode. E com isso as pessoas criam um grande conflito. Outro mais sério ainda é a Santa Ceia. Eita, meu Deus, como é difícil. Como é difícil a Santa Ceia, porque as pessoas, aqueles que não entendem o texto áureo da ceia, explica de uma forma errônea. E aqueles que entendem, não esclarece para não escandalizar. É por isso que o Ministério Pedra Angular ele foi aberto para ir na contramão dos religiosos. Amém? Amém. Amém. Nós iremos na contramão, por quê? Porque nós queremos gerar um povo livre. Um povo livre, você tem que ser livre para perguntar ao seu pastor. Olha, pastor, eu não entendi tal coisa não, hein? Eu quero que o senhor me explique. Eu não entendi tal texto. Aí o pastor, ele tem por obrigação de explicar. Ele pode não explicar na hora. Pode ser que ele não tenha tempo ou esqueceu do texto, mas o pastor, ele tem por obrigação de prestar conta com a igreja na questão doutrinária. Amém? Então vamos esclarecer hoje se é certo, se é errado, se o dízimo é da lei, se o dízimo é da graça, se é uma obrigação da igreja. Vamos lá para o primeiro ponto, Gênesis capítulo 14. Eu só não vou me aprofundar na história, que é para nós, não, porque senão iríamos muito longe. Amém? Eu quero só trazer em cima da periferia do texto, que é para nós entendermos mais ou menos de onde surgiu o dízimo. De onde surgiu o dízimo? Paloma? Paloma veio num culto de ensinamento, né? Geralmente os visitantes vêm no culto, mas o culto de ensinamento é um culto muito importante. É um culto onde você pode tirar suas dúvidas. É um culto onde eu deixo 5 minutinhos em aberto para você responder, para você perguntar. Olha, pastor, e aí? Então você tem essa oportunidade. Gênesis capítulo 14, versículo 18 ao 20. Se você tinha dúvida se o dízimo
ele tinha alguma coisa a ver com a lei e com a graça, você vai saber agora, nesses 3 versículos. Capítulo 14 de Gênesis, versículo 18, 19 e 20. Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho. Lembrando que pão e vinho aqui já estava fazendo menção da ceia do Senhor. Melquisedeque era uma pessoa que tipificava o próprio Cristo. Amém? Melquisedeque, ele veio na figura de Cristo. E ele veio com 2 coisas interessantes. Ele vem nas mãos com pão e vinho. Pão, alimento, vinho, alegria, já simbolizando aquilo que iria acontecer há séculos depois dentro da igreja. O que nós participamos de quê? Da ceia. O que tem na ceia? Pão e vinho. Pão. O que é que o pão faz? Alimenta. E o vinho traz o quê? Alegria. Não que nós usamos vinho. Hoje nós usamos, por tradição no nosso país, usamos o suco da uva. Porque se usar o vinho, tem irmão que vão querer beber muito. Então nós usamos, nem o mosto nós usamos só o suco da uva puro. O suco da uva, porque ali é um ato, é uma menção que nós fazemos do sangue e da carne de Cristo. Mas olha que coisa interessante, ele está vindo com 2 coisas que são emblemáticas, 2 coisas que ficariam marcadas. Amém? Vamos lá. Pão e vinho. Era sacerdote do Deus Altíssimo. Outra coisa que chama atenção. Lembrando que Melquisedeque, ele era sacerdote do Deus Altíssimo, do Deus Soberano, e ele vivia num território pagão. Ele vivia no meio da idolatria. Isso quer dizer que o Senhor é que escolhe os seus filhos e os seus ungidos. Então quer dizer, como é que ele conheceu a Deus? A Bíblia não relata isso. Mas geralmente, se ele vem da linhagem dos pais de Abraão, da linhagem de Éber, então com certeza ele já sabia, ele já tinha visto falar desse Deus. E se ele tipificava a figura de Cristo, melhor ainda, ele tinha um vasto conhecimento de quem que era Deus. Amém? Amém. Vamos lá. Sacerdote do Deus Altíssimo. Abençoou ele a Abrão e disse: bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo, que possui o céu e a terra. E bendito seja o Deus Altíssimo. Então ele conhece esse Deus. Ele sabe quem que é esse Deus. Para falar com essa convicção, então ele já tinha intimidade com Deus. E olha que não existia ainda a Torá, não existiam os profetas, mas ele já conhecia a Deus. Amém? Amém. Bendito seja o Deus Altíssimo que entregou os teus adversários nas tuas mãos. Por quê? Porque antes de acontecer esse encontro entre Melquisedeque e Abrão, houve uma guerra sangrenta entre alguns reis de Sodoma e Gomorra e outros países vizinhos, por causa de Ló. Ló foi preso, e daí Abrão juntou 318 pastores. O que vocês lembram de 318 pastores? Vocês lembram muito bem, né? Então esses 318 pastores, eles saíram do quintal de Abraão. Não é que eles formaram soldados, não. Era homens forjados pelo próprio Abraão, da própria fazenda e da linhagem de Abraão. Foram juntados 318 homens, pastores habilitados, e Deus estava nesse negócio porque eles lutaram contra 5 reinos. E diz a palavra que Abrão prevaleceu. Abrão prevaleceu. Então, se você acha que você está passando por algum motivo, por alguma luta, eu quero falar que se Deus estiver na tua vida, você irá prevalecer. Amém. Amém? O assunto bem não é esse. Mas eu quero passar para você que se Deus está contigo, não importa se é 5 exércitos, não importa se é 1000, porque diz o Salmo que 10 cairão de um lado, 1000 cairão de outro, mas você não será atingido. Então tome posse. Aleluia. Glória a Deus. E quando ele volta
dessa batalha, aí é que ele tem encontro com Melquisedeque. Que essa palavra Melquisedeque quer dizer rei de justiça. Lembrando que o único rei justo e que intercede, nós sabemos quem que é rei dos reis e senhor dos senhores. Glória a Deus. Amém. E tendo que entregou os teus adversários nas tuas mãos, e de tudo lhe deu Abraão o dízimo. Amém? Amém. Então, quem primeiro abençoou foi o maior. Nós estamos vendo aqui que quem abençoou primeiro foi Melquisedeque, não foi Abraão. Foi Melquisedeque, pela graça, ele primeiro abençoou Abraão. Abençoou não foi só com atitudes, ele abençoou com palavras. Primeiro ele veio alimentando Abraão com pão e vinho, e depois ele declarou, falou: bendito seja o Deus Altíssimo, e bendito seja Abraão, porque esse Deus Altíssimo entregou os seus inimigos nas suas mãos. Então, quer dizer, ele já está declarando que Abraão era bendito por causa do Deus Altíssimo. Então, aqui há uma controvérsia nas igrejas brasileiras. Primeiro, quem abençoa primeiro é Deus, para depois você ser generoso. É Deus que abençoa, é Deus que dá saúde, é Deus que abre as portas, é Deus que qualifica, é Deus que derrama as suas bênçãos, é Deus que coloca na sua mesa diária o pão, o alimento, e depois nós, com o coração voluntário, cheio de amor e de graça, é que nós o recompensamos com os nossos atos. Amém? Amém? O que as igrejas ensinam? As igrejas ensinam que primeiro tem que dar. Olha, irmão, você quer ser abençoado? Você dê. E no conceito bíblico não é assim. O conceito bíblico é assim: primeiro o Senhor abençoa. Por que ele abençoa? Porque a Zuleika diz que em todo tempo ele é bom. Deus abençoa porque ele é bom. Ele não faz acepção de pessoas. Deus não abençoa porque você é crente. Deus abençoa porque ele lhe criou para ser uma bênção. Ele lhe criou para você ser um gerador de milagre, de bênção. É por isso que ele abençoa. Ele abençoa para que você entenda que ele não é um Deus injusto, ele é um Deus justo. Aleluia. Primeiro ponto aqui desses 3 versículos é que o dízimo não provém da lei mosaica. Antes de ser criado o templo em Jerusalém, o templo de Salomão, das leis do Velho Testamento, da Antiga Aliança, serem implantadas, o dízimo já existia há quase 1500 anos atrás. Então o dízimo não vem da lei. Não adianta, por exemplo, as pessoas começarem a falar: não, eu não dizimo porque o dízimo é uma coisa da lei, e a lei não tem mais nada a ver conosco. Muito pelo contrário. O dízimo, quando o dízimo foi instituído pelo homem com Deus, o dízimo foi muito antes da lei. Não tinha nada de obrigatório, era graça pura. Ao ponto de Abrão, que ainda não era Abraão, Abrão falava: peraí, como é que eu posso ser ingrato daquilo que Deus fez por mim? Eu entendo que quando eu venho com os despojos da batalha, eu só consegui vencer porque Deus estava no negócio. Então é por isso que eu estou devolvendo ao rei de Salém, a Melquisedeque, aquilo que Deus me deu. Então o dízimo é pura gratidão. Dízimo não é obrigação, não. Ou vocês estão vendo aqui nesse texto o rei falando: olha, já que eu te dei pão e vinho e te abençoei, agora você separa a 10ª parte que é minha. Foi isso? Não. Nada. As coisas aconteceram naturalmente. Então o que acontece? O amor de Deus, ele é tão grande, tão infinito, que ele vem e nos constrange. Você sente constrangido de não amá-lo, porque ele te amou desde a fundação do mundo. Amém. Então o ato de Abraão aqui foi: peraí, ele vai nos despojos, que não eram poucos. Olha que esses despojos foram de 5 reinos. Ele tira a 10ª parte e ele fala: está aqui Melquisedeque. E você não vai ver nunca mais
falar em Melquisedeque. Você só vai ver falar em Melquisedeque no Novo Testamento, em Hebreus capítulo 7. Aí você vai ver como referência a respeito do dízimo, falando em Hebreus capítulo 7. Eu não vou nem para lá, para nós não se estender. Amém? Então, o dízimo é da lei ou é da graça? Graça. O dízimo não tem nada a ver, antes de abrirem as igrejas, antes de ser recolhido na casa do tesouro no templo de Salomão em Israel, que esse templo de Salomão aí no Brasil já é uma aberração, mas aquele templo que Deus pediu para construir lá, no Monte Sião, naquele templo sim havia a casa do tesouro, que não era dentro do templo. A casa do tesouro ficava no átrio do templo, e todo o mantimento que vinha de 6 meses de colheita, ele era recolhido. A terça parte era para a tribo de Levi, e sacerdotes, eles faziam parte, eles comiam disso, eles viviam disso. Então a terça parte ia toda para os Levi, para a tribo de Levi, para os levitas. Tem pessoas que pensam que levita é cantar na igreja. Ah, não, tem um grupo aqui de levita. Levita é muito maior que isso, gente. O levita era aquele povo escolhido que eles não tiveram, por exemplo, na partilha das terras que Josué fez, no final do livro de Josué, só teve uma tribo que não pôde participar da porção das terras divididas, que foi a tribo de Levi, porque Deus declarava, falava: vocês não têm direito, porque eu sou a porção de vocês. Então tudo que era ganho nas batalhas, nas plantações, a terça parte ia para a tribo de Levi, que era a tribo que desmontava o tabernáculo, era a tribo que tratava, por exemplo, eu vou falar aqui no culto de ensinamento, tá? Que tratava das tripas das ovelhas quando ia para o sacrifício. Era essa tribo que limpava os animais quando iam para o altar do sacrifício. Era essa tribo que limpava o sangue quando escorria do templo de Jerusalém, porque era um matadouro aquilo, não era um lugar de culto, mas sim um lugar de sacrifício. Tem pessoas que zelam demais pelo templo, mas o templo de Jerusalém era um açougue, gente. Era sacrifício e sangue mesmo. Aqueles animais, quando era furado para a expiação do pecado do povo, era dentro do templo. Então a tribo de Levi, ela cantava, ela deixava para cantar no final. Tem gente que chega na igreja e fala: não, eu quero ser um levita. E eu não trato ninguém na igreja como levita. Isso já passou. Porque se eu trouxer esse nome para a igreja, eu vou estar ressuscitando a velha aliança. Daqui a pouco eu estou trazendo o candelabro. Daqui a pouco eu estou entrando aqui com a arca da aliança. Então Levi lembra muito, levita, lembra o que? A tribo de Levi. É por isso que eu não uso aqui na igreja essas expressões. Olha, irmão, o levita aqui está batendo na bateria, a levita zuleika, não. Aqui são pessoas que servem ao Senhor com os seus dons e talentos. Está difícil de entender, irmãos? Não, né? Mas a nossa questão aqui, o que é? Dízimo. Então, nós vamos ver o primeiro ponto aqui, descobrir que o dízimo ele provém da graça. Então, para você defender o que é o dízimo, se ele é obrigatório, se ele é voluntário, você tem que entender, você tem que defender essa tese. Você tem que ler esse texto e falar: gente, o dízimo não tem nada a ver com a lei. Não tem nada a ver. O dízimo ele veio muito antes, depois de 1500 anos antes da lei ser implantada. Quem implantou a lei foi Moisés, não é isso? É verdade. No Monte H, que é o Monte Sinai, Moisés foi implantado o dízimo por causa dos 10 mandamentos. E o dízimo, ele não está nem incluído nos 10 mandamentos, ele é o estatuto dos 10 mandamentos. Deu mais ou menos para entender? Beleza. Posso ir para a segunda parte? Amém. Vamos lá para Malaquias. Outro dia, irmãos, eu entro na questão de Melquisedeque. Amém? Aí eu quero falar da pessoa de Melquisedeque. Melquisedeque hoje é apenas um, não protagonista, ele é tem o protagonista e tem o figurante. Eu não quero entrar na questão de Melquisedeque, que é mais profundo ainda.
Se você entender quem foi esse homem que surgiu como Melquisedeque, irmão, é coisa maravilhosa. Mas vamos lá para Malaquias capítulo 3. Me ajudem no horário. 9h15. Malaquias, ajuda a Paloma, por gentileza. Isso. Vai ter 5 minutos para perguntas, mas pergunte, por gentileza, irmãos, em cima daquilo que eu estou ministrando. Estou pregando sobre dízimo, não venha falando do Jordão, por gentileza. Amém? Ó, pastor, e o Jordão tem muita água? Aí não vale. Aí você me pega e me coloca na sinuca de bico. Amém? Tem até uma historinha, eu não falo que é testemunho não, porque foi um testemunho. Estava vendendo produto em Guaratuba, eu e meu cunhado. E estavam ganhando muito dinheiro. E eu fui na casa de uma mulher que era da Deus e Amor, eu não sabia. E cheguei lá batendo papo, eu tinha nas mãos mel para tosse, aqueles melzinhos para tosse. Aí eu tinha um tal de creme para rachadura nos pés, tinha shampoo para piolho, que eu sabia que lá estava quente, dava muito piolho, e doutorzinho. E eu cheguei na porta dessa mulher, todo animado para vender, ela fechou a cara. Fechou a cara e eu, meu Deus, como é que eu vou tentar vender para essa mulher? Aí ela bem baixinho, eu escutei. Ela falou assim, olha, esse endemoniado veio aqui para me fazer mexer no dízimo do Senhor. Olha só a forma que ela aprendeu. Deixa eu rir um pouquinho. Ela entendeu que eu tinha sido lá não como bênção, mas eu fui lá porque o dízimo dela estava guardado e ela tinha que prestar conta na igreja, ela não podia mexer que aquilo era santo. Eu não tiro a razão dela. Por que eu não tiro? Porque a escola que ela aprendeu foi dessa forma. É por isso, irmãos, que nós temos que crescer na graça e no conhecimento. Mas ela falou baixinho e só faltou ela falar, vai embora, em nome de Jesus, Satanás. Só faltou ela me expulsar desse jeito. Ela falou assim? Não, eu escutei quando ela falou. Não, quando ela falou, olha, ele veio aqui usado por Satanás para me fazer gastar o dinheiro do dízimo. Porque com certeza ela tinha guardado o dinheiro do dízimo. Olha só, uma falta de entendimento das pessoas. Sabe, irmãos, as pessoas... Só uma pergunta aqui. O Henrique adoece. O Henrique adoece e o pastor Adalto ora e daí não tem jeito, corre com esse menino para o hospital e tal. E o médico fala, olha, o valor do remédio, o médico não, o farmacêutico fala, ficou em R$130. E o Adalto tem em mãos R$200 para trazer para a igreja na sexta-feira. Sexta tem muito, irmão. E daí fica aquele dilema. Meu Deus, se eu tirar R$130, vai vir o cortador, vai vir o migrador, virar o devorador. Nossa. E outro do que tem aí. A tropa. Destruidor. E daí, em vez de 200, eu vou ter que gastar 400. Aí o que é que ele vai fazer? Eu vou obedecer a Deus, vou deixar meu filho morrer. Tem muitos assim. Não está nos olhos, irmão. É assim que funciona. Ou vocês nunca viram pessoas assim? Sim. Eu já fui assim, viu? Foi? Não, mas graças a Deus o Senhor preservou a minha família e a mim, preservou de doenças, mas eu não tirava nem um centavo. Vamos lá. Malaquias, capítulo 3. Irmãos, eu vou correr no texto, tá? Porque eu vou ler do versículo 3 ao versículo 10 para vocês entenderem. Porque se eu ler só o 8 até o 10, vocês não irão entender. Amém? Malaquias capítulo 3, a partir do versículo 1. Eis que eu envio o meu mensageiro, que pregará o caminho diante de mim. Está falando de João Batista, tá? Pregará o caminho diante de mim. De repente virá ao seu tempo o Senhor. Está falando já de Cristo aqui. A quem vós buscai, o anjo da aliança, a quem vós desejais. E eis que ele vem, diz o Senhor dos Exércitos.
Mas quem poderá suportar o dia da sua vinda? Está falando da vinda do Senhor na terra, não da segunda vinda. Amém? Amém. A vinda dele, quando ele veio como Emanuel, a sua vinda. A quem poderá subsistir quando ele aparecer? Porque ele é como fogo do ourives e como a potassa dos lavandeiros. Aqui está falando de algo que os lavandeiros usavam para tirar mancha, para tirar sujeira. Era como aquela bucha que limpa. Ele é só para trazer um pano de fundo para vocês. É o que aconteceu quando Jesus pregava. Ele pregava contra os religiosos e por isso ele se tornou inimigo dos judeus. Por quê? Porque ele veio para limpar toda a sujeira que a religião judaica tinha implantado. Então, quando ele veio, ele começou a limpar. E hoje não é diferente. Hoje não é diferente. Por isso tem que pregar a palavra. É a palavra que limpa, é a palavra que purifica. Verdade. E é a palavra que salva. Aleluia. Não é pastor, não é padre, não é crente. E se o pastor não estiver pregando a palavra, diz o apóstolo Paulo que ele é anátema. Essa palavra anátema quer dizer maldito. Amém? Se eu pregar o evangelho, se não for o evangelho de Cristo, se eu chegar no culto, começar a inventar histórias, mitos, esse culto não é de Cristo. Por isso que nós temos que pregar a palavra. Mas vamos para o texto. Assentar-se-á como derretedor e purificará de prata. Purificará os filhos de quem mesmo? Então aqui ele está falando para uma linhagem específica. Esse texto está falando com uma linhagem específica. Que linhagem é essa? De Levi. Amém? Vamos lá. E os refinará como ouro e como prata. Eles trarão ao Senhor justas ofertas. Então a oferta de Judá e de Jerusalém será agradável ao Senhor, como nos dias antigos e como nos primeiros anos. Chegar-me-ei a vós outros para juízo. Serei testemunha veloz contra os feiticeiros e contra os adúlteros. Adúlteros aqui não está falando de casamento, mas está falando de um povo que distorceu a palavra de Deus. Aquilo que era benéfico se tornou maléfico, porque se tornou jugo para o povo, aquilo que era para a salvação. Amém? Aqui está falando de uma tribo, a tribo de Levi, a tribo dos pastores, a tribo do sumo sacerdote. Eles começaram a corromper o povo. Mas vamos lá. Contra os adúlteros e contra os que juram falsamente e contra os que defraudam o salário do jornaleiro. Alguém estava roubando dízimo na igreja. Alguém estava fazendo isso. Quem que era? A tribo de Levi, irmãos. Amém? E oprimindo a viúva e o órfão, e torcem o direito dos estrangeiros, e não me temem, diz o Senhor dos Exércitos. Desde os dias de vossos pais, vos desviaste dos meus estatutos. Está falando com crente aqui. Não está falando com o mundo. Está falando com alguém que conhecia a Torá, que conhecia o Pentateuco, que conhecia as leis, que conhecia a história dos profetas. E não os guardaste, tornai-os para mim, e eu me tornarei para vós outros, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis, em que havemos de tornar? É a mesma coisa de um crente falar assim, olha, Deus não está falando comigo no culto. Não é comigo não. Eu sou crente, eu estou na igreja, conheço a Bíblia, eu dizimo, mas esse texto Deus está falando, não é para os pagãos, não é para os demais das outras tribos. Deus está falando para a tribo mais especial, que era a tribo responsável. Só para nós termos uma ideia, só quem podia mexer nos estatutos e nos pergaminhos da lei era escribas, depois dos macabeus, os fariseus,
os levitas e um grupo que chamava os que ensinavam no templo, que vinha da tribo, da linhagem, tudo dos levitas. Está falando com a nata. Está falando só com peixe grande. Quero falar uma coisa aqui para vocês, viu? Esses pastores bandidos, e vocês sabem muito bem quem são, que vivem surrupiando o povo, tirando, diz um pastor lá de Curitiba, raspando a lã das ovelhas. Pode ter certeza que eles vão pagar por isso, porque são pessoas que não têm temor de Deus. Elas fazem as coisas ciente do que estão fazendo. Crente dentro da igreja falando, não, essa palavra não é comigo não. Essa palavra é com, olha, eu bem queria que não a Paloma não, mas fala uma pessoa que é conhecida sua, assim. Eu bem queria que essa pessoa estivesse nesse culto. Nós agimos assim. Esse culto não é para mim não, rapaz. Deus está falando comigo. Rapaz, o meu pai precisava estar nesse culto. Meu pai precisava estar aqui, mas eu não. Nada disso. O pau está quebrando aqui nas costas da nata. De alguém que recebeu a aliança para pregar. Eles foram chamados de oliveiras bravas. Porque eles tinham tudo para fazer e não fizeram. Mas vamos lá. Aí eles falam, não, Senhor. Quem falou que nós estamos se afastando? Olha lá. Mas vós dizeis, em quem havemos de tornar? Roubará o homem a Deus? Essa é uma pergunta, é o profeta Malaquias, Deus usando o profeta, a boca do profeta, para fazer uma pergunta retórica. Nós sabemos que é uma pergunta retórica, né? É aquela pergunta que você já pergunta, sabendo a resposta. Deus está falando aqui, olha, tem capacidade de alguém me roubar? E vamos ver o que aqui essa tribo fala. Vamos lá. Todavia vós me roubais e dizeis, em que te roubamos? Aí Deus, nos dízimos e nas ofertas. Pano de fundo. A repreensão aqui é o que estava acontecendo, só para nós entendermos. As 9 tribos e meia traziam de cada 6 meses, tinha 4 tipos de festas. Talvez eu não me recorde quais são as 4, mas eu vou falar as principais, tá? A festa da dedicação, a festa da lua nova, a festa da Páscoa e a festa dos tabernáculos. Quando tinha essas festas, ela acontecia no ano, nos 2 semestres. Então, para cada semestre tinha 2 festas. Todas as vezes que tinha essas festas, as tribos reuniam tudo aquilo que eles tinham colhido nas colheitas e traziam para o templo, para colocar no lugar chamado depósito, que era o tesouro, a casa do tesouro. Então esses mantimentos ficavam tudo guardado. O que estava acontecendo? Esse alimento, ele era para ajudar a manutenção de todo o templo, mas ele tinha uma finalidade única: ajudar os desempregados, a viúva e o órfão. Era como se eu ganhasse aqui 10 cestas básicas e surrupiasse 9 e falasse assim, olha, eu vou dar um aí para disfarçar que eu estou dando alguma coisa. É mais ou menos isso que estava acontecendo. Quem estava roubando o povo aqui não era a nação de Israel. Quem estava roubando o povo era a tribo de Levi, eram os pastores, gente. Aqui não tem nada a ver com o povo que não conhece a palavra. Aqui não tem nada a ver com aquele trabalhador que levava o dízimo. Quem estava roubando o povo eram os próprios administradores do templo, essa tribo chamada Levíticos. Então, esse texto é para eles, não é para mim, não é para você. Primeiro ponto. Terceiro. No Novo Testamento, nós só iremos ver a palavra dízimo em Mateus capítulo 23, versículo 23. Quando Jesus repreende os escribas e fariseus, porque eles dizimavam de tudo, mas não tinham amor nem misericórdia. É o último parágrafo que você vai ver na questão do dízimo no Novo Testamento.
Mesmo porque o Novo Testamento para o cristão não começa nos 4 evangelhos. Os 4 evangelhos são uma transição da lei para a graça. Lembrando que Jesus estava pregando primeiro para os judeus. Então ele está fazendo uma transição da lei para a graça. Então ele ainda ia no templo, ele ainda falava do dízimo, o templo ainda não tinha sido derrubado por Tito nos anos 70. Então, irmão, tem tudo uma história. Só que se nós não conhecermos essa história, como iremos defender, como iremos fazer uma apologia da igreja, daquilo que é certo, daquilo que é errado, se nós não entendemos? Se nós somos manipulados por uma massa de 95% que foge ao caráter da igreja, mistura a palavra dizendo que você é obrigado a dizimar. E se você não dizimar, Deus vai amaldiçoar. Aí daí você fica com medo de ir na igreja porque a sua saúde financeira não está legal, você precisa de dinheiro, mas você entende que se você gastar o dízimo, você vai ser maldito. Isso é tudo mentira, irmãos. Para com isso. Eu estou explicando aqui que tinha um povo aqui, eram os levitas que estavam surrupiando, roubando a igreja. Zuleika, manda essa mensagem para a internet, minha irmã. Tem muita gente que não sabe isso. E elas são enganadas por esses homens malignos. Tem um homem chamado João Ribe Paglarim. Eu gostava demais das pregações de João Ribe. Eu gostava demais. Mas quando o João Ribe começou a vender burros como dízimo, jumentas como dízimo, trabalhar em cima de textos, manipulando a Bíblia, esquecendo o contexto, para persuadir o povo. Nunca mais eu escutei esse homem. Nunca mais. Por quê? Porque a lei com graça, ela se torna morna. E um crente morno, Deus ele está a ponto de vomitá-lo. Irmão, ou você é radical naquilo que você prega. Olha, irmão, se você quiser dizimar, é bíblico. Mas faça isso com amor. É verdade. O dízimo não é 9%, nem 11%. Mas ele não traz maldição, meu irmão. Você não vai ficar doente, você não vai ficar pobre ou rico por causa do dízimo, porque você só dizima porque Deus te abençoou primeiro. Aleluia, amém. Seja grato por isso. Glória a Deus. Mas fique tranquilo que nenhum tipo de maldição subsistirá sobre a sua casa por causa de dinheiro, porque toda maldição ela foi minada e foi detonada, derrubada na cruz do Calvário. Aleluia. Amém. E se você achar, tiver alguma dúvida, abre Colossenses, por gentileza. Não saindo de Malaquias, tá? Irmãos, você tem que hoje, se você quiser ter uma saúde espiritual, você vai ter que qualificar, escolher quem que são os pregadores que você está escutando. Porque no meio da pregação gostosa, o cara vai colocando um pouquinho de lei. Ele vai colocando um pouquinho de julgo, ele vai derramando, ele vai colocando. E você não percebe porque você não está lendo. Tem entendimento do que está lendo. Mas vamos lá para Colossenses. Olha que coisa maravilhosa para quem fala que você vai ser amaldiçoado. Abra esse texto, Colossenses capítulo 2. Nós iremos ler o versículo 14 e o 15. E eu dou nome aos bois. Dou nome aos bois, irmão. Se eu não tivesse convicto da visão da igreja que nós estamos frequentando, eu tinha medo de falar. Eu não tenho medo não, irmão. Eu sei do que eu estou falando, porque eu creio no que eu estou falando. É igual eu estou falando, se você tiver algum questionamento, faça na Bíblia comigo. Na Bíblia. Mas vamos lá, para você entender como que você é amado por Deus. Colossenses capítulo 14, capítulo 2, versículo 14 e 15. Tendo cancelado o escrito de dívida. O que era o escrito de dívida? Os 10 mandamentos. Que era contra nós e que constava de ordenança, era obrigado. O qual nos era prejudicial. Por que prejudicial? Porque nós não conseguíamos cumprir. Removeu inteiramente, encravando na cruz. Diz amém? Amém. Então tudo aquilo que nos causava mal, toda acusação do pecado,
da lei mosaica, os estatutos, os 10 mandamentos, eles foram cravados na cruz. Ele subsistia como tutor das nossas vidas, das nossas não, das dos judeus. Era como tutor antes de Cristo. Quando Cristo vem, tudo isso, além de ser envelhecido, é abolido. Amém? Amém. Então tudo foi gravado. Se alguém quiser lhe acusar falando que você vai ser amaldiçoado com a gente, vocês têm que conhecer a graça. Tudo aquilo que servia de acusações contra nós foi cravado na cruz. Amém. E despojando os principados e potestades, publicamente, os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Então é pela cruz que você é abençoado. É pela cruz que você é salvo. É pela cruz que você foi liberto. É pela cruz que Deus te deu vitória. Aleluia. Adore esse Deus essa noite. Glória a Deus. Aleluia. Irmão, só fala de dinheiro dentro de igreja. Abençoado tem que ter dinheiro. Olha, irmão, se você não fizer esse voto, você vai ser amaldiçoado. Olha, irmão, a campanha é 7 dias. Mas se você vier só 6, você vai perder a bênção. Irmão, que tolice. Que babaquice essas coisas. Irmão, será que Deus é um Deus tão miserável que se você porventura estiver lá no Parque Dom Pedro, 7 horas da noite, o culto é 8h30, você tem que chegar no culto, porque senão é o 6º dia da campanha, você está quebrando a campanha e por isso você não vai ser mais abençoado. Irmãos, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, que tempo nós estamos, Orelha? É por isso que esse ministério não tem campanha. E se tiver campanha, eu vou explicar para vocês o porquê que eu estou fazendo a campanha. Eu vou explicar. Se eu usar campanha na igreja, não é chamar isso para o povo, não. É para dentro de algum propósito que eu pretendo não usar. Por isso que em campanha muitas pessoas são enganadas. Num culto, Deus liberta, Deus restaura, Deus cura e Deus salva. No mesmo culto. Nesse culto dessa noite, enquanto você está aqui, a tua casa está sendo abençoada porque Deus está abrindo as portas. Amém. Amém. Glória a Deus. Volta para Malaquias. Irmãos, está difícil de entender? E na época o dízimo, ele era em alimento, não era em valores. Geralmente era ou em animais ou em cereais. O dízimo naquela época era transformado nisso, ou em animais ou em cereais. Se fosse hoje era em dinheiro também. Se fosse nos dias de hoje, se existisse aí no tempo de Salomão em Israel, não no Brasil, tá? Isso aqui é outra coisa, mas lá aquele tempo foi derrubado por causa de Cristo. Lembrando que ele mesmo proferiu que aquele templo ia ser derrubado e não se levantaria mais. Ele proferiu isso no Monte das Oliveiras, pregando para os discípulos, e quando foi no ano 70, o imperador Tito entrou em Israel e acabou com o templo. Se você for hoje na esplanada do templo, não existe mais templo. Existe uma mesquita lá, eu estive lá, existe uma mesquita, e nos arredores do templo existe ainda o pátio do templo, mas o templo não existe mais. Amém? Amém. Isso, versículo 8, 9, de Malaquias 3, tá? Com maldição sois amaldiçoado, porque a mim me roubais, vós a nação toda. Aqui não está falando, olha só como é importante, irmão, ler texto por texto, palavra por palavra. Não é nações, observe aí, não é nações, é uma nação, é um povo. Está falando aqui com o povo de Israel. Por causa de um erro de uma tribo, toda a nação de Israel estava perecendo. Bom, filhos? Então, quando os pastores falam, olha, Deus falou que todas as nações, não é todas as nações, não. Aqui não está no plural. No plural é no plural que fala? Não. Aqui está no singular.
É uma nação específica. Por causa dos erros dos levitas, a nação está perecendo, o povo está sofrendo. Por que o povo está sofrendo? Em casa você irá ler Deuteronômio, capítulo 28 todo. Aí você vai entender porque foi estipulado esse tipo de maldição para o povo de Israel. Por quê? Porque o povo vivia debaixo da lei. Como funcionava? Você foi correto na lei, você será abençoado. Você saiu fora da lei, a lei que eu estou falando é a Torá, os 10 mandamentos. Você saiu fora da lei, você vai ser amaldiçoado. Aí lá em Deuteronômio capítulo 28, vai estar falando as bênçãos e também estará falando que tipo de maldições. Então a maldição que está falando aqui é referente não a Joel capítulo 2, está falando referente a Deuteronômio capítulo 28, que é a lição que você tem para ler em casa. Depois eu vou perguntar, amém? Vamos lá. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, vós a nação toda, não todas as nações. Aqui há uma nação, aqui há o povo. Mas vamos lá. Quantos sabiam disso? Levanta a mão, irmãos. Por gentileza. Tinha alguém que sabia distinguir a diferença aqui? Mas vamos lá. Trazeis todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na igreja, na minha casa, não na casa do crente, mas na igreja. Essa casa do tesouro eu já expliquei, era um lugar específico. Tem pessoas que falam, não, a casa do tesouro é na igreja. A casa do tesouro aqui no templo tinha um lugar onde era guardado os mantimentos, era um galpão muito grande, que era específico para guardar os cereais que vinham dos dízimos. Outra coisa, lembrando que os 10% aqui, se fosse para trabalhar numa correção, os 10% era de cada colheita, irmãos. Por exemplo, o coentro era 10% do coentro, era 10% do cominho também. Era 10% de cada colheita. Por exemplo, nascia o primeiro bezerro, já era do Senhor. Não era da totalidade aqui, era muita coisa. Dia de festa, o templo ficava uma montanha, coisa absurda, porque o povo prosperava muito. Para vocês terem uma ideia, quando se diz terra que mana leite e mel, eu sei por que fala. Porque quando você chega na Cisjordânia, na Palestina, os lugares são secos. Quando você vai entrando em Israel, é uma coisa mais linda. É tudo verdinho. Você quer ver milagre? É só olhar para Israel. É tudo verdinho, uma coisa linda. E lá, até hoje, é a terra que mana leite e mel. Glória a Deus. Outra coisa aqui para vocês que é de graça, tá? Não vou cobrar não. Quando a Bíblia fala terra que mana leite e mel, lembre-se que esse mel não é mel de abelha. É porque foi plantado, a primeira plantação foi de tâmara. E esse mel que está falando é por causa da produção de tâmara no lugar. Depois vocês pesquisam na internet, amém? Então a terra que mana leite e mel é por causa da plantação de tâmara. O mel de tâmara é uma delícia, muito bom e saudável. Todos os dízimos, e provai-me nisto, diz o Senhor dos exércitos, se eu não vos abrir a janela dos céus e não derramar sobre vós bênção sem medida, e por vossa causa repreenderei o devorador para que não vos consuma o fruto da terra. Aqui ele já está citando Joel 2, amém? Que depois vocês podem ler em casa também. Aconteceu um fato no livro de Joel, o povo começou a ser desobediente e Deus mandou gafanhotos, 4 tipos de gafanhotos que eles eram terríveis. Ele chegava na plantação de manhã e quando era noite estava tudo pelado. Aqui ele está se referindo, Joel capítulo 2, que você pode estudar em casa. Se coloca de pé em nome de Jesus, filhos. Aí vem uma promessa maravilhosa, aí sim para o crente. Por vossa causa, que hoje nós trabalhamos com a fé, e por vossa causa repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra. Então você é prioridade de Deus, filhos. Você, eu estou falando que vocês são prioridade de Deus. Amém. É por causa de vocês que não acontecem muitas coisas no mundo. É por causa da igreja que esse mundo já não foi à tona.
Se o mundo ainda não explodiu, é porque a igreja de Cristo ainda está na terra. Amém. Aleluia. Creia assim. A igreja de Cristo ainda tem poder de orar, de reverter situações, porque aquilo que é ligado aqui na terra, através da palavra, é ligado no céu. Aleluia. Amém. E provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos derramar, se eu não vos abrir as janelas dos céus e não derramar sobre vós bênção sem medida. Por vossa causa repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra. A vossa vida no campo não será estéril. Diz amém? Amém. Diz o Senhor dos Exércitos. Aí sim, olha a diferença de entender a questão bíblica no contexto. Versículo 12: todas as nações vos chamarão felizes. Eu não aceito crente que vive lamuriando da vida, porque quem vê você lá fora tem que saber que você é um canal de bênção. Amém. Você é luz do mundo. Glória. Porque mesmo nos tempos de dificuldade, a graça de Deus ela brilha sobre as nossas vidas e nós somos produtivos. Então quem vê você fala: olha, eles são felizes porque a graça de Deus está sobre eles. Aleluia. 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 Então, irmão, conseguimos discernir o que é dízimo, para quem que era. Então fique livre, você dizima se você quiser. Aleluia. E eu garanto na palavra de Deus, Romanos capítulo 8, versículo 1: nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Aleluia. Então Amém. você é salvo, você é liberto porque Jesus te ama. Jesus, Glória a olha, Deus. fecha os olhos. Pai eterno e amado Deus, Senhor, como eu sou grato pela tua palavra, Pai. E graças a Deus, Senhor, eu não tenho rabo preso. Eu não vivo na mentira. Eu não vivo, meu Deus, me escandalizando. Eu, como pastor, o Senhor me deu saúde para trabalhar, Senhor. Eu sou grato por isso. Amém. Não que seja pecado viver da oferta do altar. Muito pelo contrário. É honroso. E se tiver, meu Deus, condições um dia, mas que o Senhor venha prover isso. Meu Deus, mas eu quero, meu Deus, diante do Senhor, diante do teu Espírito, pregar o teu Evangelho até meu último respirar. Meu Deus, até o Senhor me recolher dessa terra, eu prometo, meu Deus, diante do Senhor, diante da tua igreja, que não é minha, mas é tua, de pregar a verdade, Senhor. Amém. Mesmo, meu Deus, que a igreja não tenha ninguém, Senhor. Oh, Senhor, mesmo que a igreja, Pai, mesmo que a igreja, meu Deus, se revolte contra essa palavra, mas eu prometi, meu Deus, que no púlpito, aleluia, Glória ao teu nome, Senhor. eu prometi, meu Deus, que eu só pregaria a tua palavra. Aleluia. E eu sei, meu Deus, que o Senhor tem nos honrado. Amém. Eu sei, meu Deus, que um dia essa igreja estará lotada, Senhor. Amém. Porque, meu Deus, quem prega a graça tem a certeza da salvação. Aleluia. E sabe, meu Deus, nós saímos do jugo da religião, Senhor. Amém. Tantas pessoas nos acusando, as pessoas te colocando como um Deus carrasco, um Deus que pune seus filhos até no leito. Eu não creio nisso, Senhor. Eu creio em um Deus que lá na cruz do Calvário fez um pacto de sangue, e não é por coisas visíveis, Senhor, que o Senhor deixará de amar a tua igreja, Pai. Então eu me coloco, meu Deus, como aquele que é servo. Nos ajuda a crescer na graça e no conhecimento, para que haja, meu Deus, sobre a tua igreja salvação e libertação. Aleluia. Adore esse Deus nessa noite. Aleluia. Graças a Deus. Sabe, irmãos, podeis assentar, filhos. São diante desses cultos de ensinamento. Muitos perdem, não tem noção. Mas são nesses cultos que você aprende o amor de Deus sobre a sua vida. Aleluia. Amém?